Bem, muito bem-vindo à quarta aula do curso Inglês 365. Se você está nessa aula, você já sabe que o meu nome é André, que eu estou acompanhando você durante esse processo. Na aula de hoje, nós daremos continuidade a partir do que nós aprendemos até aqui. Efetivamente, nós aprendemos ou praticamos pouco inglês e você também já entendeu o motivo, porque a nossa abordagem ao processo é diferente. Então, estou te explicando como que a gente vai fazer isso durante esse processo de 365 dias, tudo correndo bem e tendo um alcance que nos mostre que o curso está sendo relevante. Então, nós definimos seu reason, por que você precisa aprender inglês. Nós entendemos que um hábito durante esse processo é fundamental e que existe uma fórmula para você conseguir se manter mais aplicado no hábito, que é simplesmente o fato de estabelecer quando e onde você vai treinar o inglês. E nós também conversamos sobre um system, que é o que o James Clear fala sobre um ambiente que te ajuda ali no que você está querendo realmente alcançar. São as pequenas ações que somadas te levam ao resultado final, que no caso é falar inglês, que vai te possibilitar vários benefícios que nós estabelecemos no motivo pelo qual você precisa aprender inglês. E agora nós vamos falar sobre inglês mesmo. Então, falando sobre a questão do idioma, o inglês, como que é, o que que é isso, por que que muitas pessoas não aprendem, por que que algumas pessoas aprendem, como é que funciona. Uma pergunta muito comum quando as pessoas falam sobre, fala assim, eu quero fazer inglês. Fala, legal, a gente tem um curso de inglês. E qual que é o método que você usa? É uma pergunta muito tradicional, muito comum. E o mais interessante é que a maioria das pessoas não sabe muita coisa de método. Então eu vou te explicar alguns métodos normais assim na abordagem do processo de ensino de inglês. E eu vou te falar sobre o nosso método de ensino. Então eu vou te apresentar três métodos comuns e o método que nós usamos, que nós vamos usar durante esse curso. Antes da gente explicar quais são os métodos, eu quero só ressaltar que todos esses métodos que eu vou mencionar têm resultado, porque alguém já aprendeu inglês usando esses métodos. Então, embora todos tiveram resultados, existem alguns que são mais funcionais, que trazem melhores resultados do que o outro. Eu gosto sempre de pensar o método como o caminho que você escolhe para ir para algum lugar. Então, você está na sua casa e você quer ir ao shopping. Você pode ir a pé, você pode ir de carro, você pode ir de Uber, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro por um caminho que você prefere, pode ser que tenha um desvio nesse caminho, você precisa de mudar a rota. Então, o método nada mais é do que o caminho que você escolhe para alcançar um determinado objetivo. No caso do inglês, existem alguns que são bem comuns, principalmente no ensino tradicional mais raiz ali mesmo, que foram os primeiros a serem desenvolvidos no processo de aquisição de um novo idioma. Então nós vamos falar sobre eles. Eu não estou aqui para falar qual que é o melhor ou qual que é o pior, qual que funciona mais ou que funciona menos, até porque eu não sei. O que eu sei é das formas que eu usei e dos testes que nós fizemos e do melhor método que nós encontramos até hoje, baseado no resultado dos nossos alunos. Então, vou te mostrar os tradicionais, o que nós usamos e vamos lá. Os métodos mais comuns. O primeiro deles é o Grammar Based, que é um método baseado na gramática. Esse é o método que a gente vê na escola, quando tem a questão gramatical muito, muito, muito profunda, e aí você vai aprender sobre os verbos, sujeitos, gerúndio, infinitivo, essas nomenclaturas que normalmente elas geram confusão porque a gente não sabe elas nem em português. Aí o que que acontece normalmente é, a pessoa aprende essa estrutura e aí ela tenta encaixar o inglês na estrutura. Quando ela vai tentar falar inglês, ela tenta lembrar da estrutura. Consequentemente, ela trava. Por isso que tem um monte de gente que fala, parece que eu sei um monte de coisa, mas na hora de falar eu não consigo, porque a pessoa aprendeu a estrutura do inglês e aí ela tenta aplicar o idioma à estrutura. Aí ela vai falar, eu estou estudando. Aí ela fala, aí tem o verbo to be pro I.
verb to be, am. I am, estudar, study, tem o am do verb to be, ing, studying. I am studying. Beleza, falou a frase, falou, funcionou, funcionou. Mas tem esse delay aí no processo da fala, pela questão da forma de abordagem. Esse ensino também tende a ser um pouco mais chato, porque os exemplos não são muito presentes na vida, você aprende um monte de fórmula ali, você tem que aplicar essas fórmulas, acaba ficando cansativo. Eu lembro do inglês da escola que eu tive e para mim era bem chato. Tanto que eu não tinha interesse nenhum em aprender inglês. E eu fui aprender inglês mesmo no último ano do ensino médio. Foi quando eu comecei por necessidade. E aí que eu fui realmente aprender inglês antes de fazer o intercâmbio. E eu fui fazer o intercâmbio porque eu gostava de futebol. Ou seja, o meu motivo não era falar inglês, era jogar futebol. E isso foi bom para mim, me ajudou muito no processo. Então, por isso que eu falei, quando você entende o motivo, é mais fácil de você se manter dedicado nesse processo. O segundo método é o método de repetição. Tem algumas escolas grandes, tradicionais, que usam eles. Eu, inclusive, trabalhei numa dessas escolas. Então, ele é totalmente baseado na questão do ouvir e repetir. Então, no livro tem os exemplos e aí você escuta e repete, escuta e repete, escuta e repete, escuta e repete. A desvantagem é que são frases padrão normalmente. E aí você fica meio que limitado ali a essas frases. E se tratando de inglês, de comunicação, a verdade é que não existe um padrão. Você pode falar, eu vou à padaria, tô indo na padaria, fui à padaria, rapidão, vou ali na padaria. Então tem formas diferentes de você falar a mesma coisa. Não existe um padrão fixo que você só fala aquela frase daquele jeito. Então a questão da repetição ela é muito positiva, principalmente para a questão da pronúncia, mas ela restringe um pouco na questão das frases. O terceiro método bem comum é o Natural Approach. Esse método é a forma que neném aprende. É a questão natural. A pessoa vai absorvendo ali pela questão natural, pelo ambiente, pelo idioma sendo falado. A pessoa aponta e fala, isso daqui é um highlighter. E aí vai falando, e aí você vai comunicando e vai aprendendo. É uma abordagem muito boa, por sinal. Na minha opinião, é a melhor forma de abordagem ao ensino de idiomas. Por quê? Porque você está num ambiente que ele é todo inserido no idioma. Normalmente isso acontece quando a pessoa migra de um lugar para o outro e o ambiente dela é inglês. Porque não adianta muita coisa uma pessoa sair do Brasil, ir para a Flórida e falar só português. Ou sair do Brasil, ir para a Espanha e ter uma comunidade de brasileiros onde não fala espanhol. Sair do Brasil, ir para a China e morar perto de brasileiro que não vai aprender o idioma local. Para você aprender o idioma local, você tem que ter contato com o idioma local. Esse é um princípio do aprendizado de idiomas. E foi um benefício muito grande que eu tive, assim, uma sorte minha, quando eu fui para o intercâmbio, que a faculdade que eu fui, nós éramos 3 brasileiros, nos 2 primeiros meses ficamos só 2, e eu e esse amigo brasileiro, nós combinamos que nós íamos falar inglês a maior parte do tempo, de vez em quando a gente conversava em português, só que a gente não morou no mesmo apartamento por uma grande parte do intercâmbio. Então, o nosso convívio ele era muito em inglês. E isso foi muito bom para a gente. Então, esse natural approach, ele é bom, porque você vai ter contato com o idioma ali na vida. E a grande desvantagem é que ele é difícil de fazer, né? Difícil de produzir um ambiente para você aprender inglês assim. Você precisaria, normalmente a forma mais comum é estar inserido num ambiente onde ele é naquele idioma. Então, se você quiser aprender espanhol e for morar no México, no meio de uma cidade que não tem estrangeiros, a probabilidade de você aprender mexicano ou espanhol mexicano, né, espanhol do México, é grande, porque você vai estar num contexto inserido. A mesma coisa com o inglês. E agora eu vou falar para você sobre o método que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 5 anos, trabalhando com aula particular e aulas gravadas e cursos. E esse método ele foi feito por meio de teste. Então eu testava um método, testei outro, testei outro. E eu observei que essa forma que a gente estabeleceu alguns anos atrás, ela surtiu o maior efeito. Por quê?
Esse método nós chamamos de RSLS, ou RSLS. Isso significa Reading. Então, a primeira aula do mês, normalmente nós abordamos a questão da leitura. Nessa aula você aprende muito vocabulário, você aprende pronúncia, entonação de leitura, ritmo da fala. Então, ela é uma aula que você abrange bastante coisa. E normalmente esses textos são de assuntos interessantes de verdade. Então, não é sobre alguma coisa que não é legal de ler. Isso é uma coisa meio nada a ver. Então, um texto que realmente tem um conteúdo ali nele. A segunda aula do mês ela é uma aula de estrutura, structure. A ideia é meio que a gramática, mas abordando a estrutura da frase, do idioma em geral. É onde nós cobrimos a parte gramatical do inglês. De uma forma bem leve e o que a gente chama de gramática aplicada. Ao invés de aprender o que é o verbo to be e ensinar ali, tem a terceira pessoa do singular, você vai usar is, que não surte um efeito muito legal. Nós entendemos como que funciona, sem as nomenclaturas padrão ali da gramática, na maioria das vezes, e nós aplicamos, criamos frases, treinamos usando exemplos reais dentro da estrutura. Quarta aula do mês, a terceira aula do mês, ela tende a ser de listening. Esse é o formato que nós usamos nas aulas VIP, que são aulas particulares da nossa escola, e é o que nós vamos aplicar nesse curso também, reforçando mais uma vez. Listening é quando você escuta o idioma, e aí inglês e português são diferentes. Português você consegue ler uma palavra, mesmo que você nunca tenha escutado ela, da forma correta, porque tem acento, é um idioma que você consegue ler ele, um idioma fonético. Inglês não. Então você escuta uma palavra, por exemplo, essa aqui mesmo da tela. Listening. Se você falar ou ouvir essa palavra, esse T aqui vai desaparecer. Fica listening. Listening. E o intuito dessa aula é entender os sons do inglês, como que esses sons conectam, por que what are you doing se torna what are you doing, esse tipo de coisa. É uma aula de entender os sons e conseguir absorver melhor quando você ouvir eles. Quarta aula é uma aula de speaking, é onde você fala. Nós acreditamos que inglês não é sobre certo e errado, é sobre comunicação ou não comunicação. Então, nessa aula, nós sempre focamos muito na comunicação. Muitas perguntas e respostas, e no caso das aulas VIP, muito feedback de pronúncia. Então, uma aula de fala. Então, essa estrutura RSLS vai ser a base do que nós vamos fazer aqui no Inglês 365. Por quê? Porque ela é a minha favorita? Porque é a que a gente criou? Não. Inclusive, se daqui a 6 meses, por meio de testes, nós conseguimos achar uma forma melhor ainda, a gente muda. Isso é a forma que a gente usa hoje porque é a que a gente conhece que tem mais resultado. E é a que nós iremos usar no Inglês 365. E é assim que nós vamos viver esse processo. Esse processo das aulas, do vivenciar o inglês durante o curso Inglês 365. E aí, pensando sobre o inglês, nós vimos que o método, pessoas aprendem inglês com métodos diferentes, e tem aquela pessoa também que fala assim, eu aprendi inglês assistindo Friends, assistindo desenho. Por que essas pessoas também aprendem inglês sem ter um método? Porque o principal elemento para você aprender um idioma é a familiaridade. Então, se você escutar 2.000 horas de alguma coisa em inglês, você vai aprender inglês, você vai aprender muita coisa durante esse tempo. Seu cérebro ele vai ganhando familiaridade, você vai conseguir reproduzir as palavras com uma pronúncia melhor, você vai entender o que está acontecendo na série, no desenho, no filme que você estiver assistindo. Então esse é o elemento principal durante o Inglês 365 e durante o processo de aprendizagem de idiomas em qualquer lugar que você fizer e com qualquer metodologia que você usar. Por isso, o exercício prático dessa aula, ele não é propriamente do Inglês 365. É você ganhar familiaridade com o inglês. Durante esse processo, você vai ter digamos aí que uma série de bolso,
uma série amiga que você vai usar durante esse processo, para ganhar familiaridade. Então, o seu exercício dessa aula é escolher uma série, ou filme, ou um documentário, ou um desenho, algo de assistir, que seja audiovisual. Você vai assistir e vai ouvir, para você praticar inglês durante esse tempo também. Além das aulas, isso vai ser um para casa constante e fixo. Assistir inglês sempre, o máximo que você conseguir, seja o máximo 2 minutos ou meia hora, isso além do tempo das aulas. Familiaridade é um fator muito importante, e se você escolher algo que te interessa, não vai ficar chato, não vai ficar cansativo, e você vai aproveitar esse processo de uma forma bem melhor. Esse é o nosso exercício da aula de hoje. Lembrando mais uma vez que esse conteúdo ele é 100% gratuito, não vai ter uma venda no final. Então, a forma de mensuração é o alcance. Se estiver sendo relevante para você, nós entendemos que você compartilha com alguém. Se não tiver, você não compartilha. Então, a nossa forma de mensuração é o alcance desse conteúdo. Então, não deixe de compartilhar se você estiver gostando. Se você não estiver gostando, não compartilhe, que a gente vai entender que não está sendo relevante para você. E amanhã, na aula número 5, ou se você não assistir amanhã, mas o dia que você assistir, nós daremos continuidade na questão da abordagem do inglês e falando sobre como que nós vamos fazer isso durante esses 365 dias. Se você tiver qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também e pode ajudar alguém nesse processo. Então não deixe de tirar a sua dúvida. E se você tiver qualquer sugestão, feedback, não deixe de compartilhar também, que nos ajuda a entender como que está sendo esse processo para você. Muito obrigado e eu te vejo na próxima aula.